Meus queridos amigos, passando aqui para fazer um vídeo sobre as conquistas do futebol baiano, como vocês viram aí no título. Este vídeo eu falarei sobre 3 títulos marcantes para o futebol baiano. Na verdade, 2 são os principais. Um deles é o título de 88 do Sport Clube Bahia. O segundo é o do Sport Clube Vitória, campeão da Série B do ano passado, 2023. E tem um outro título que também, na minha opinião, eu considero importante, que é um marco no futebol baiano, que foi o título nacional das Mulheres de Aço, o primeiro título da história do time feminino do Bahia Nacional, que foi a Série A2, que é equivalente à Série B, né? E aí, enquanto eu for falando no vídeo, vai passando os lances, né? Então, fiquem atentos aí. Eu falarei primeiramente sobre o título de 1988. O Bahia disputou aquele título com uma base de jogadores formados na Bahia e alguns também formados na base do clube. Eram poucos jogadores veteranos e o Bahia utilizou bastante jogadores novos e que não tinham tanto conhecimento assim nacionalmente, né? Eram jogadores novos, como eu falei. O Bahia disputou 29 jogos neste campeonato de 88, venceu 13, empatou 11 e perdeu 5, com 33 gols feitos e 23 sofridos, sendo campeão ao vencer o Internacional na Fonte Nova por 2-1 no primeiro jogo, de virada, e empatar em 0-0 no Beira-Rio, se sagrando campeão dentro do estádio da equipe colorada. Há quem diga que nenhum jogo e até mesmo nenhum campeonato é igual ao outro. A edição do Campeonato Brasileiro de 1988 se encaixa perfeitamente nisso. Novo formato, novas regras, final após a virada do ano e um novo campeão. Tudo bem que o Bahia já havia conquistado a Taça Brasil de 1959, que posteriormente veio a ser considerada a primeira edição do Nacional, com a unificação dos títulos. Mas até aquele ano, o tricolor baiano ainda não havia levantado o troféu da competição com essa nomenclatura. No ano anterior, na disputa, houve o rompimento do Clube dos 13 e CBF, o que acarretou na briga eterna entre Sport e Flamengo pelo título de 87, um ano antes. Já em 1988, o Campeonato Brasileiro contou com um número menor de participantes, apenas 24, e um sistema definido de acesso e rebaixamento, que foi cumprido, diga-se, e teve início em setembro. Um mês antes, o Bahia se consagrou tricampeão estadual àquela altura. Mesmo com o domínio no estado, os jogadores do Tricolor de Aço não se deram por satisfeitos e foram além. Para Bobô, meia e craque da equipe naquele Brasileirão, o técnico Evaristo de Macedo foi fundamental no êxito do time na disputa do Campeonato Brasileiro daquele ano. Evaristo de Macedo, que também, se eu não me engano, voltou a ser treinador do Bahia no início da década de 2000, no início do século, nos anos 2000, e venceu a Copa do Nordeste e também o Campeonato Baiano em 2001, se eu não me engano. Então, na minha opinião, eu considero como o maior técnico da história do Bahia, porque ele conquistou ali os títulos importantes da história do clube. O Brasileiro de 88, claro, ele foi o técnico, o mentor daquele time que tinha Charles, Bobô, Zé Carlos, e era uma escalação incrível, Ronaldo no gol, etc. Muitos craques daquele time tinha, a verdade era essa. Charles surgiu durante a competição e tiveram jogos marcantes nesse campeonato, se não me engano, um 5-1 em cima do Santos de Sócrates, E sem contar também na disputa das quartas de final contra o Sport, em que o Tricolor empatou em 1-1 na Ilha do Retiro, conseguiu empate no final com o gol do Charles, se eu não me engano, e empatou em 0-0 na Fonte Nova com defesas sensacionais do Ronaldo, inclusive segurando o placar que levou a classificação do Bahia à semifinal. Sport, que naquela época era badalado, disputou o campeonato de 87, foi o campeão, venceu o módulo, se eu não me engano, aí com o Guarani, já que o Flamengo não quis disputar, e tem essa briga até hoje de que o Flamengo, na verdade, foi o campeão e de que o Sport não ganhou, na verdade, ganhou a Série B daquele campeonato, mas a gente sabe que legalmente o Sport é considerado o campeão brasileiro de 87, ou seja, 2 anos seguidos tivemos 2 times nordestinos sendo campeões. Sport em 87, Bahia em 88, que eliminou o próprio Sport nas quartas de final, como eu falei. Na semifinal, a equipe do Bahia eliminou o Fluminense ao empatar em 0-0 nas Laranjeiras, num jogo difícil, que o Bahia até se portou bem, e no segundo jogo venceu por 2-1 dentro da Fonte Nova, de virada. Se eu não me engano, nesse jogo, 5 contra o Fluminense, que foram 2 gols do Bobô. Ou se eu não me engano, foi um gol do Gil e outro do Bobô. O time saiu perdendo e aquela época tinha a questão do gol fora, como eu falei, o que beneficiou o Bahia nas quartas de final. E aí tomou um gol logo no início ali do Fluminense, mas conseguiu fazer a virada numa Fonte Nova que foi até hoje e sempre será o maior público da história do estádio, de um estádio de futebol aqui na Bahia. Foram 110 mil pessoas no estádio e mais 30, quase ou 30, ou mais 30 mil pessoas fora naquele dia, que ficou marcado para a história. E o Tricolor foi para a final. O primeiro jogo da final contra o Inter foi em Salvador, como eu falei no início.
Vencemos por 2-1 de virada, com gols de Bobô, né, que também foi uma atuação sensacional nessa final. O Bahia também saiu perdendo e conseguiu virar, e levou a vantagem do empate. E chegando lá no Beira-Rio, o Tricolor soube se portar bem, teve até chances de fazer gol e acabou empatando em 0-0, se sagrando campeão brasileiro àquela altura. Lembrando que logo depois o Bahia voltou a enfrentar o mesmo Inter pela Libertadores, se não me engano, 2, 3 dias depois, e venceu dentro do Beira-Rio por 2-1 de virada, né, mas acabou sendo eliminado pelo próprio Inter nas quartas de final, né, numa das polêmicas grandes aqui até hoje entre os torcedores do Bahia, né, que foi aquele jogo em que o Bahia tomou 1-0 na ida, gol, se não me engano, do Diego Aguirre, que acho que ainda hoje é treinador, já foi treinador, e na volta na Fonte Nova o jogo terminou 0-0 num completo lamaçal, num completo estádio cheio de água, porque estava caindo uma chuva enorme naquele dia. E o árbitro Arnaldo César Coelho, se eu não me engano, não quis adiar o jogo e disse que na Argentina tinham jogos piores, em campos piores, e manteve o jogo, que nem teve bola rolando direito, e o Inter conseguiu se classificar. E naquela altura, se eu não me engano, o Inter acabou perdendo o título, né? Então, foi um time marcante do Bahia esse de 88. Antes de eu falar do título do Vitória da Série B de 2023, eu quero falar sobre o título brasileiro feminino do Bahia esse ano, né? Pela primeira vez na história, o time feminino conseguiu ganhar um título nacional, né? E esse título está na galeria do clube, obviamente. O Bahia venceu a equipe do 3B da Amazônia pelo placar de 2-1 no agregado. O primeiro jogo lá na Amazônia, na Arena da Amazônia, foi 0-0. O Tricolor soube se portar bem, as meninas de aço soube se portar bem. Tomamos um gol, mas o gol foi anulado, se eu não me engano, por impedimento mesmo, né? Na final teve VAR. E aí levamos o empate para Salvador. E na semana seguinte vencemos por 2-1 no domingo, 11 da manhã, no Pituaçu, com um gol olímpico, inclusive, né? Vilma e Arielle fizeram os gols desse jogo, se eu não me engano. E aí o 3B ainda diminuiu com o Rafaela, se eu não me engano. E o jogo terminou 2-1 mesmo para o Bahia e conquistou seu primeiro título de âmbito nacional com um elenco, com o time feminino, né? E fica na história este título aí, obviamente. A campanha do Bahia foi de 13 jogos, 9 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota, que foi na última rodada da fase de grupos, inclusive. E teve 24 gols marcados e apenas 6 gols sofridos. A campanha foi incrível. O Bahia eliminou o JC e conseguiu acesso nas quartas de final, ao vencer por 2-0 fora e empatar em 0-0 no Pituaçu. Inclusive teve aquele caso horrível de racismo, né? E nas semifinais eliminou o Sport, ao vencer por 2-1 dentro da Arena de Pernambuco e 2-0 dentro do Pituaçu. E na final, como eu falei, 0-0 na ida e 2-1 na volta, o título confirmado, título inédito que fica na história da equipe, obviamente, não é mesmo? E agora falar sobre o primeiro título nacional da história do Vitória. E aí na Série B de 2023, muitos se achavam que o Vitória poderia até lutar para subir, mas não seria campeão, né? E acabou surpreendendo a todos. Uma Série B que tinha Sport, Ceará, que fizeram a final da Copa do Nordeste, onde o Ceará foi campeão dentro da Ilha do Retiro, né? E entre outros times ali difíceis, né, a ser batidos ali, o Vitória fez uma campanha sensacional, desbancando tudo o que falavam. Claro, teve momentos de oscilação, inclusive numa goleada incrível sofrida contra o CRB por 6-0. Este jogo foi horroroso, mas acabou conseguindo o acesso. E a pior colocação que o Vitória teve durante as 38 rodadas, durante todo o campeonato, foi uma quinta colocação, se eu não me engano, 2 vezes apenas, em 2 rodadas. Mas de lá para cá, quase nunca saiu do G4 e na liderança ficou muito tempo, onde confirmou o título na antepenúltima rodada ao vencer o Novo Horizontino no domingo, e na terça-feira o Criciúma empatou com o Guarani, se eu não me engano, e o Vitória consagrou-se campeão da Série B. O primeiro título nacional da história do clube veio no momento de reconstrução. Claro, é uma Série B, mas mesmo assim é um título nacional, e este título fica na galeria do clube também. O time terminou com 72 pontos no campeonato, 38 jogos, né? O time venceu 21 vezes, perdeu 9 e empatou 6. O Vitória fez 48 gols e sofreu apenas 28, o que resultou num saldo de 20 gols positivo. E o Vitória também teve uma campanha incrível, liderando o campeonato das rodadas 25 de 25 rodadas, de 36, de 38 rodadas, o Vitória liderou 27, basicamente. 27 rodadas o Vitória liderou este campeonato, né? E foi uma campanha sem nenhum ali medo, na verdade, né? Só ali um pouco de alguns deslizes, como eu falei, mas inclusive no início do campeonato passou, se eu não me engano, 5 jogos sem perder. Estreou contra a Ponte Preta por 3-0 vencendo dentro de casa, venceu 3-0 o Botafogo de Ribeirão Preto, 3-0 ABC, depois 2-0 Londrina e depois 2-0 Ceará. Ou seja, foram 5 jogos sem perder e sem tomar gols.
né? A primeira derrota ele só foi conhecer contra o Atlético de Goiás, tomando 3-2 em casa, mas foi um campeonato muito consistente e que deu esse primeiro título nacional à Vitória. Meus amigos, deixa o like, se inscreva, ativa a notificação.